Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas, mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias. E vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que
A existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido.
Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas? Se você prestar atenção, você verá, You will have to laugh through the night. terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda. Mas, infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então,
As pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse? Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção.
Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele algo que seja importante, o que você acha que seja importante. Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido. Você acha que esta é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado?
Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for. Quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal, quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola. E eu não conseguia acreditar que eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no segundo ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago há apenas uns, você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante.
Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é: mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens, de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida, porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria
do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dishnet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Doordarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.